Gente, boa noite. Vocês também ou não? É de primeira vez domingo à noite aqui. É um climinha diferente que dá, viu? Um pouquinho diferente isso. E obrigado, Albert. Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês aqui hoje. E eu não sei quantos de vocês imaginam, de repente, como é esse processo, como é, de repente, nós prepararmos aqui uma ministração, prepararmos uma mensagem. Mais ou menos assim para mim, gente, faz uma semana já que eu não consigo, e não é que não penso, é que eu não consigo pensar em absolutamente mais nada na vida, a não ser ficar pensando aqui na mensagem, meu Deus, o que eu vou falar, como é que vai ser? Aí você fica anotando um monte de coisa, você fica lendo, lê, faz uma semana quase que eu nem consigo ligar a TV, porque todo o tempo que sobra, parece que eu quero sentar e tentar escrever aqui, buscar, e tem hora que parece que não vem nada, você não senta na frente do computador, não sai nada. Aí de repente você já escreveu mais de 10 páginas aqui e vamos para cima. E eu gosto de escrever até mesmo aqui como se eu literalmente estivesse falando com vocês. Por isso que passa de 10 páginas, tá? Inclusive eu escrevi isso, como se eu estivesse literalmente falando com vocês. Bom, eu li muito texto, gente. Meu pai falou aqui que eu li bastante, busquei bastante. E eu quero saber se você topa ler alguns textos bíblicos comigo aqui essa noite. De repente, a semana inteira você nem pegou a sua Bíblia, você nem abriu o aplicativo do seu celular, você não faz ideia de onde esteja, então que agora à noite seja essa chance de você ler alguns textos, de você marcar alguns textos, amém? Abre lá comigo então, por gentileza, em 1 Samuel capítulo 13, eu vou ler dos versículos 1 ao 6, nova tradução, linguagem de hoje. 1 Samuel 13, 1, 6, diz assim: Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. 2.000 estavam na cidade de Miquimás e na região montanhosa de Betel. 1.000 homens ficaram com seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiros para tocarem corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu esta mensagem. Saul matou o comandante dos filisteus, e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Miquimás, a leste da cidade de Bet-Avém, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas, em covas e em poços. Amém? Feche seus olhos por mais um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra aqui nessa noite, ó Deus. Nós agradecemos porque a palavra é do Senhor, a palavra não é minha. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor já reservou este momento, reservou essa noite para revelar a sua vontade a nós, revelar aquilo que está no teu coração, Senhor. Peço a ti que o Senhor possa falar com a tua igreja, Senhor. Que nós possamos estar aqui com os nossos olhos bem abertos, os nossos ouvidos abertos, o nosso coração aberto a receber mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos entender o contexto aqui do texto que eu acabei de ler, pessoal. Os israelitas, o povo hebreu, eles viviam em guerra contra os filisteus. Nós lemos aqui agora o capítulo 13. Mas se você voltar aos capítulos anteriores de 1 Samuel, você vai ver que essa não foi a primeira batalha que esses dois povos travaram. Não foi a primeira batalha que eles tiveram. Eles viviam em guerra, viviam em confronto. Nesse texto aqui em particular, Saul, que era o rei de Israel, ele convoca 3.000 homens para ir à guerra. Em algumas versões da Bíblia diz que ele chama 3.000 soldados especiais. Então assim, ele convocou só a elite do exército dele para ir para a guerra. E aí o que acontece? 2.000 ficam com ele num lugar, 1.000 vão com o filho dele em outro lugar, e o filho dele ataca uma base do exército inimigo, do exército filisteu, e mata o comandante filisteu. Nessa hora, o que acontece, gente?
A empolgação vai lá em cima. Você está indo para a guerra, você já consegue a primeira vitória na primeira batalha, você já estufa o peito e vão para cima, que a guerra é nossa aqui agora. Só que o que acontece nesse momento? Os filisteus não iam ficar de braço cruzado assistindo tudo isso acontecer. Então o que acontece? Eles também convocam o seu exército. E aqui começa a virar um pouco apelação já, né? Porque os israelitas estavam em 3.000. E o texto diz que os filisteus reuniram 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Eles apelaram. Não tem mais como competir agora desse jeito aqui não. E então os israelitas, eles percebendo a desvantagem numérica, percebendo que as coisas mudaram, percebendo que ficou um pouquinho mais difícil, eles se desanimam, começam a dar um passinho para trás, começam a se esconder e vários deles começam a fugir. Pensa comigo aqui agora. Qual foi o momento que os hebreus desanimaram? Foi logo depois que eles venceram a primeira batalha? Foi só quando eles perceberam que o exército inimigo era muito maior do que o deles. Ali eles se desanimaram, quando viram que a luta ia ser 3.000 contra centenas de milhares de pessoas. E se a luta fosse 3.000 contra 2.000? Vocês acham que os hebreus iriam para cima ou não? Se fosse 3.000 contra 3.000, um para cada um, ia para cima ou não ia para cima? Mas agora quando era muito mais gente, aí eles já falaram, deixa quieto, não vai dar certo agora não. Isso me leva a pensar então que Saul e seu exército, eles não tinham fé de que poderiam vencer essa batalha. Por quê? Porque se você vai ter fé quando o seu exército é maior do que o outro, é mais forte do que o outro, você já não precisa tanto de fé assim. A probabilidade de você sair vitorioso é muito grande já, porque você está na vantagem. Se você for ter fé só quando você tem um controle da situação, quando você sai em maior número, quando você tem mais força, você já não precisa mais de tanta fé assim. A probabilidade já é maior para o seu lado. Mas e quando você não tem nem controle, nem vantagem nenhuma sobre a situação? Como é que você fica? Como é que você encara isso? Eu li esse trecho do capítulo 13, certo? Que começa a contar essa história. Saul vai para a guerra, eles têm uma primeira vitória na batalha, o exército inimigo fica muito maior do que o deles e eles se desanimam. Eu quero ler com vocês agora um outro texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 14. É a continuação dessa história. 1 Samuel 14, versículo 1, diz assim: Um dia, Jonatas disse ao rapaz que carregava as suas armas: Vamos até o acampamento filisteu que está do outro lado do desfiladeiro. Mas Jonatas não contou ao pai o que ia fazer. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de romã. Com ele estavam mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aías, filho de Aitube e sobrinho de Icabô. Icabô era filho de Finéias e neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor em Siló. Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jonatas tinha que atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, havia 2 grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bozês e a outra de Senê. Uma estava no lado norte do desfiladeiro, de frente para Miquimás, e a outra no lado sul, de frente para Geba. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: Vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude, e, se Ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. Amém? Capítulo 13 que nós lemos, quantos homens Saul reuniu? 3.000. Ele convoca 3.000 soldados. Capítulo 14, sequência do texto, quantos homens tinham? 600. Uma galera já tinha ido embora aqui já, hein? Um povo muito grande aqui já tinha desanimado e desistido. E agora Jonatas entra em cena. Temos um personagem novo aqui na nossa história. Jonatas, ele sabia da desvantagem numérica que eles tinham. Ele tinha visto que o exército dos filisteus era muito superior. Ele também sabia da adversidade. Ele sabia da dificuldade que seria vencer essa guerra. Só que tem um detalhe: Jonatas, ele sabia quem Deus era e que Deus podia dar vitória ao povo hebreu, mesmo diante de todo esse cenário.
Eu queria só fazer um parênteses aqui com vocês, não tem nada a ver com a mensagem de hoje, mas quando nós lemos o texto, diz assim que Jonatas não contou a ninguém o seu plano. E o que eu queria falar para você aqui, só num parênteses, é: tome muito cuidado com quem você compartilha a sua fé, para quem você compartilha as suas ideias e para quem você compartilha as impressões que Deus tem colocado no seu coração. Por quê? Porque se você compartilha isso com alguém que não crê da mesma maneira que você, a chance dessa pessoa te sufocar é muito grande. A ideia certa contada à pessoa errada pode fazer com que a ideia morra antes mesmo de começar. Jonatas não contou para ninguém, ele contou só para o servo dele e seguiu a sua vida. Então, fechando esse parênteses, só queria contar isso para vocês. Vamos voltar ao texto, gente. Jonatas, ele vira para o servo dele, para o escudeiro dele, para o rapaz que carregava suas armas e fala assim: vamos até o acampamento. Coloca o texto aqui para mim, ó. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude. Palavra de hoje, gente. Pode ser que. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Pode ser que. Pode ser que. Talvez. Não sei. Não tenho tanta certeza assim não. Mas pode ser que o Senhor nos ajude. Porque eu já ouvi fazendo isso antes. Pode ser que o Senhor nos ajude, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu imagino, do que eu penso. Pode ser que o Senhor nos ajude, porque eu sei que Ele é bondoso e Ele é misericordioso, e mesmo que tenha dado tudo errado até agora, Ele pode reverter a história. Ele é capaz de reverter a história ao meu favor. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não tenho certeza nenhuma, mas pode ser que dê certo. Talvez dê certo. Eu tenho fé e esperança de que vai dar certo. Isso é fé agora, hein? Isso é confiança. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: em quem você confia? Você confia no seu exército e na sua força? Você confia na análise que te passaram da situação? Você confia no relatório que te entregaram em determinado assunto? Ou você confia que pode ser que o Senhor nos ajude? Você confia em Deus? Isso é fé. Em Hebreus 11:1 diz assim: que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Fé é isso, gente, é a certeza de que aquilo que nós esperamos está diante de nós, mesmo que nós não consigamos enxergar isso. Mesmo que pareça tudo estar contrário, nós temos essa certeza dentro de nós, que pode ser que o Senhor nos ajude. Mas agora vamos pensar racionalmente aqui o plano de Jonatas. Jonatas, quando ele chama o servo dele e começa a contar o plano de guerra dele, gente, o plano de Jonatas era muito ruim. Não era pouco ruim, não era mediano, era muito ruim. Porque a primeira coisa, ele fala assim: vamos até o acampamento dos filisteus. Ele e o servo dele, 2 pessoas, contra um exército muito, muito grande. Se fossem os 600 homens que Saul ainda tinha, já seria difícil, porque ia ser 600 pessoas contra muita gente. 2. Não tem como dar certo, gente. O plano é horroroso, muito ruim. E aí vamos lá, fica pior ainda. Por quê? Porque, Porque, além disso aqui, no plano dele, ele ainda pensa em ser visto pelo exército inimigo. Gente, não tem como dar certo esse plano. Eu, Renan, de repente, se eu estivesse do lado de Jonas, eu falaria: Jonas, sua missão suicida, você quer morrer, você fala, mas não me leva junto não. Não tem como a gente sair de lá vivo. Só que olha a continuação do texto. Versículo 7. O rapaz respondeu: faça o que achar melhor, eu estou com o Senhor. Vamos para cima que eu estou contigo. Jonatas achou mais um doido para compartilhar da fé que ele tinha. Ele achou alguém que fala assim: meu, vamos para cima, se você acha que vai dar certo, eu estou contigo, não importa o que aconteça, nós estamos juntos. E agora Jonatas inicia então o seu maravilhoso plano de ataque. Continua o texto comigo aí, gente. Vocês falaram que vão ler Bíblia, então vamos ler Bíblia. Versículo 8. Muito bem, respondeu Jonatas, vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Quem que monta um plano de ataque com base em ser visto? Normalmente você vai por trás, você vai às escondidas, você vai no escuro, você não quer que ninguém te veja, para você ter o elemento surpresa. Jonatas está com um plano aqui maravilhoso de ser visto pelo exército.
Continuando aqui, ó. Se eles disserem para ficarmos parados, até que cheguem perto de nós, nós obedeceremos. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será o sinal de que o Senhor nos deu a vitória. Aí os dois deixaram que os filisteus os vissem. E estes disseram: vejam, alguns hebreus estão saindo das tocas onde estavam escondidos. Então os soldados filisteus chamaram Jonatas e o rapaz: subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês. Jonatas disse ao rapaz: siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus. Ele subiu engatinhando. Quem que sobe engatinhando, gente? Você tem que usar as mãos, tem que usar os pés. Você fica totalmente vulnerável numa situação dessa e você está no meio de uma guerra. Não tem como dar certo. E o rapaz o seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e o rapaz os ia matando. Nesse primeiro ataque, eles mataram cerca de 20 homens, em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. Olha o plano de Jonatas: ser visto, subir engatinhando, 2 contra todo mundo. Gente, pensa racionalmente só, não tinha como dar certo. Mas pode ser que dê certo. Pode ser que funcione. E pensa comigo aqui agora. Jonatas está lá no acampamento, diante de toda essa situação. Tinha como ele ter certeza de que ele sairia vitorioso? Tinha como ele saber o que Deus queria que ele fizesse? Não tinha, certo? Só que tem um detalhe. No meio do acampamento, no meio de todo mundo que estava lá, existia uma maneira de consultar Deus e saber exatamente o que Deus queria que fosse feito a respeito. O versículo 3 que nós lemos aqui de 1 Samuel 14 diz assim, ó: o sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aías. Fala comigo assim: manto sacerdotal. Tem mais gente aqui, vamos lá. Manto sacerdotal. Nós lemos esse texto e de repente passou batido aí para vocês na leitura. O manto sacerdotal estava no acampamento. Quantos aqui lembram da história sobre o manto sacerdotal? Lembram do que se trata? Não era apenas uma peça de roupa, não era apenas um vestuário. Era aquilo que o sumo sacerdote utilizava toda vez que ele ia entrar na presença de Deus. Toda vez que ele estava na tenda e ia entrar na presença de Deus, ele estava vestindo o manto sacerdotal. E ele carregava nesse manto um peitoral. Quantos aqui já estudaram sobre isso? Nesse peitoral haviam 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Então quando ele fosse entrar na presença de Deus, ele sempre estava carregando no peito dele, como se fosse aqui simbolicamente, as 12 tribos de Israel, certo? Embaixo do peitoral eram colocadas 2 pedras, Urim e Tumim. Lê lá comigo, por gentileza, Êxodo 28, 29. Abra lá a Bíblia, Êxodo 28, 29. Diz assim, ó: quando entrar no lugar santo, Arão usará esse peitoral gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Então a primeira parte é isso. Sempre que Arão ia entrar na presença de Deus, ele carregava no peito as 12 tribos de Israel, para que Deus sempre se lembrasse do seu povo. Versículo 30. Ponha o Urim e o Tumim no peitoral, para que estejam em cima do coração de Arão, quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral, para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Tinha um jeito dele saber o que Deus queria que fosse feito. Se você ler a Bíblia, principalmente aqui no Velho Testamento, Deus sempre falava com o seu povo de 3 formas. Através de um profeta. Então às vezes Deus revelava a sua vontade a um profeta, e esse profeta repassava a todo o povo. Deus falava muito através de sonhos. Nós lemos na Bíblia diversas e diversas histórias de pessoas que tiveram sonhos que era a vontade de Deus. E também existia essa outra forma, Urim e Tumim, essas pedras que eram colocadas debaixo do peitoral no manto sacerdotal.
Essas pedras é como assim, não existe muita explicação, não existe muita história na Bíblia falando disso também. Vamos imaginar assim, é como se uma tivesse escrito sim, uma não, a combinação dessas duas aqui revelava a vontade de Deus. Gente, não seria maravilhoso ter isso? Ou só eu que queria ter essas pedras aqui no bolso aqui agora, pegar aqui agora, Deus, vou para a direita ou vou para a esquerda? Direita, bora. Deus, eu compro ou não compro determinada coisa? Não compro, tá bom, não vou comprar então. Deus, eu escolho A, escolho B. Escolhe A, então beleza. Quem mais queria ter isso aí? Não seria muito mais fácil de viver? Não seria muito mais fácil de tomar as decisões da nossa vida? Tinha uma pessoa na Bíblia, gente, que sabia muito bem do poder disso e sabia usar. Davi. Abra lá comigo em 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. O versículo 6 começa dizendo assim, ó. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor seu Deus lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui um manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Gente, seria maravilhoso andarmos com isso aqui no bolso. Melhor carregar celular até. Vamos lá. Esse manto estava no acampamento. Essas pedras estavam no acampamento. Estavam lá no meio de Saul, junto com o sacerdote. Só que o medo era tão grande ali, o desânimo era tão grande, que eles nem lembraram da existência disso. Nem sequer pararam para pensar. Falei, vamos consultar Deus, porque hoje a gente volta embora, que não vai dar certo mesmo, então a gente vai para cima e vamos vencer essa guerra. Foi preciso que Jonatas, que nem sabia disso, nem sabia que estava ali de repente, tivesse ali um momento de talvez loucura, um momento de ousadia, um momento de coragem, chamasse seu servo e falasse, não dá para ficar sentado aqui esperando não, a gente tem que ir para cima e seja o que Deus quiser, porque pode ser que o Senhor não me ajude. E nós temos um péssimo hábito, uma péssima mania, de nós pegarmos o final da história e falar, mas aí é fácil, assim até eu consigo. Mas e lá na hora, você teria essa ideia também de, somente com base num pode ser que, ir para a guerra? Ou não, você ia esperar estar tudo favorável, estar tudo no melhor dos cenários para você sair. Ter a ideia, gente, não é a parte mais difícil. Muitos de nós aqui temos ideias o tempo todo. Você já teve muita ideia na sua vida que você ficou parado e não fez nada. E talvez você tenha tido ideias que você viu outras pessoas executando. E você falou assim, mas eu pensei isso aqui primeiro. Só que você não fez. Alguém foi lá e fez antes. Por quê, gente? Porque a fé não é só ter uma ideia. É você ter essa ideia e ter a coragem de executar. Você precisa ter coragem para executar a sua ideia. Jonatas, ele só tinha pode ser que, mas era tudo que ele precisava. Tudo que ele precisava era esse pode ser que, e a coragem para ir atrás disso. Amém? Tem uma outra história na Bíblia, gente, de uma outra pessoa que também tinha na sua mente somente pode ser que dê certo. Isso é tudo que eu preciso. Abre a Bíblia comigo em Mateus 8. Mateus 8, versículo 5. Diz assim, quando Jesus chegou a Cafarnaum, um capitão do exército romano veio e suplicou-lhe ajuda. Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofrendo muitas dores. Jesus lhe disse, eu vou curá-lo. Então o oficial disse, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Se apenas ficar aqui e disser, seja curado, o meu servo ficará bem. Eu sei disso porque também obedeço às ordens dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Quando digo a um deles, vá, ele vai, e a outro, venha, ele vem, e ao meu servo, faça isto ou aquilo, ele faz. Por isso sei que o Senhor tem autoridade para dizer a doença dele que saia, e ela sairá. Gente, a fé desse homem era tão grande que ele não precisava ver a cura na frente dele. Ele não precisava que Jesus fosse até a casa dele, não precisava que Jesus analisasse a situação, falando, nossa, essa doença aqui é grande mesmo, hein? Ele não precisava nada disso, porque pode ser que só a palavra de Jesus já bastasse.
Tudo que ele precisava era só da palavra, porque pode ser que ela funcione, pode ser que ela dê certo. E é atrás disso que ele vai, e o servo dele é curado, o empregado dele é curado na mesma hora em que Jesus ordena. Ele sabia o que era autoridade, ele sabia que Jesus era capaz, e sabia que não precisava ver, não precisava de mais nada. Apenas uma palavra de Jesus podia bastar naquela situação. Amém? Só que tem um detalhe também, gente. A fé, ela não é cega assim, ela não é sem embasamento nenhum. Você não vai para uma guerra com base no nada. Você tem alguns alicerces, você tem algumas informações, você tem algumas ideias, você tem alguma base para você ter esse ato de coragem às vezes, de buscar somente o pode ser que. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, gente. Você pode até ter fé, mas ela precisa estar baseada em alguma coisa. E a primeira coisa que eu quero falar aqui nessa noite é: em que eu posso basear o meu pode ser que? E a primeira coisa é: em quem Deus é. Eu posso crer num pode ser que, porque eu conheço meu Deus, e eu sei que Ele faz maravilhas e faz proezas. Eu conheço a natureza do meu Deus, eu já ouvi falar a respeito dEle. Eu posso basear a minha fé naquilo que eu já conheço de Deus. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 3, diz assim, ó: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. E eu fico pensando assim: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é homem de guerra, guerra, o Senhor é homem de guerra. Será que Jonatas leu esse texto? Será que Jonatas, quando estava lá no meio de uma guerra, lá desanimado com todo o povo, será que ele lembrou, que ele falou assim: mas eu já li um texto que fala assim, o Senhor é homem de guerra? Será que alguém contou para ele, nas histórias que ele ouviu ao longo da vida, será que alguém falou assim: o Senhor é homem de guerra, Jonas? E na hora ele lembrou, na hora que ele estava diante de uma guerra, ele lembrou que o Senhor é homem de guerra. Nós podemos basear a nossa fé, podemos basear o nosso pode ser que, nessas afirmações que nós temos a respeito do nosso Deus. E qual é a informação que chegou até você sobre Deus? O que você sabe sobre Ele? Diante do cenário que você enfrenta, diante da situação que você está enfrentando, o que você sabe de Deus? Jonatas sabia que Deus era um Deus de guerra. E você? E eu separei aqui algumas informações, algumas afirmações a respeito de Deus, para nós nos apoiarmos, para nós nos basearmos. E a primeira dela é assim: Deus é nossa proteção. Fala comigo: Deus é nossa proteção. Provérbios 35. Tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Pode ser que o Senhor me ajude. Por quê? Porque Deus é a minha proteção. Eu já sei disso, eu li isso, e eu creio que Ele é a minha proteção. Amém? Outra coisa: Deus é o nosso refúgio. Fala comigo: Deus é nosso refúgio. O dicionário diz que a palavra refúgio significa lugar para onde se foge para escapar de um perigo, aquilo que serve de amparo. Deus é o nosso refúgio. Deus é este lugar para onde nós podemos correr quando nós estamos em perigo. Deus é aquilo que serve como amparo para nós quando nós estamos diante de uma situação complicada. O Salmo 46, versículo 1 diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Pode ser que o Senhor me ajude, porque Ele é o meu refúgio. Amém? Outra coisa, vamos lá. Deus é quem supre nossas necessidades. Fala comigo: Deus é quem supre nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus suprirá todas as necessidades que vocês têm, por meio de suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Amém? Pode ser que o Senhor me ajude, porque eu sei que é Ele quem supre as minhas necessidades. Amém? Outra coisa:
Deus é tudo que nós precisamos. Fala comigo, Deus é tudo que nós precisamos. Êxodo 3,14, muito conhecido, diz assim: Deus disse, eu sou quem eu sou. Esse versículo, ele é muito conhecido. Eu sou quem eu sou. Só que nós temos um problema sério aqui. Qual que é o problema? A língua portuguesa não foi capaz de traduzir muito bem o que o original hebraico quis dizer nessa mesma fala. No hebraico, Deus diz a Moisés, Erreé, Asher, Errier. Essa é a expressão, está aí na tela. Numa tradução um pouco mais literal, vindo do hebraico, seria, eu serei quem eu serei. Só que tem um detalhe. Então no português nós temos, eu sou quem eu sou. Quando nós pensamos de forma literal do hebraico, tá? Eu serei quem eu serei. E aí, o que significa essa expressão? Até para o povo hebreu, é um texto mais enigmático, é um texto assim que é difícil de entender, difícil de compreender. E faz sentido, gente, porque Deus ia se definir em palavras que nós possamos entender ou não? Deus, diante da sua magnitude, da sua complexidade, da sua grandeza, seria capaz de se definir em palavras que nós conseguimos utilizar tão facilmente assim? E tem muitos estudos, tem muitas teorias, há muita divergência sobre o que Deus quis dizer quando Ele fala a Moisés. Mas tem uma tradução que eu gostei demais, e eu me apeguei a ela. Quando Deus vira para Moisés e fala, Errié, Asher, Errié, Ele podia estar querendo dizer, eu serei o que você precisar, na hora que você precisar. Pode ser que o Senhor me ajude, porque Ele será o que eu precisar, na hora que eu precisar. Gente, isso aqui é o mesmo pensamento, quando você vai ler, do Salmo 23, 1. Tão conhecido, tão famoso como nós falamos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada. Eu não sei para vocês, mas para mim já faltou recurso. De vez em quando já faltou saúde, de vez em quando já faltou tempo, de vez em quando já faltou oportunidade, de vez em quando já faltou alegria, de vez em quando já faltou força, de vez em quando já faltou vontade. Como é que nada vai me faltar se algumas coisas já me faltaram? Mas quando nós lemos esse texto, nós podemos pensar que está escrito assim, o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Por quê? Porque Ele será tudo o que eu precisar, na hora que eu precisar. Pode ser que dê certo. Por quê? Porque eu creio que o meu Deus, Ele será tudo o que eu precisar e na hora que eu precisar. Amém? Segunda coisa, gente, que nós podemos nos basear na nossa fé, na palavra de Deus. Números 23:19 diz assim, Deus não é como os homens que mentem, não era um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Nós podemos nos basear na palavra de Deus. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Quantos aqui acreditam na Bíblia? Vou fazer de novo a pergunta. Quantos aqui acreditam na Bíblia? Eu fiz essa mesma pergunta anteontem para os jovens. E eu falei assim, gente, não é uma pergunta boba, não é uma pergunta clichê como possa parecer. É uma pergunta muito séria, muito honesta, muito sincera. Você acredita na Bíblia ou você aceita a existência dela? Então eu vou perguntar de novo, agora você pensa aí. Você acredita na Bíblia? Se você acredita na Bíblia, então, tem algumas verdades, algumas coisas escritas nela, em que nós podemos basear a nossa fé, naquilo que nós podemos nos apoiar, quando nós só tivermos pode ser que funcione. Bom, perguntei se vocês iam ler Bíblia comigo, então vou fazer vocês lerem Bíblia comigo, hein? Isaías 43, vou ler alguns textos, abre lá comigo. Isaías 43, versículo 1. Marca esse texto aí, gente. Anota esse texto, porque quando você estiver diante de uma situação bem difícil, você pode lembrar dele. Isaías 43, 1 diz assim,
Mas agora, povo de Israel, o Senhor seu Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu, o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair, e direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Pode ser que o Senhor me ajude. Por quê? Porque a palavra dele mesmo diz que ele me salvará, que ele me chama pelo meu nome, que a minha vida tem muito valor. Não é pouco valor não, gente, é muito valor. Que quando eu estiver atravessando águas profundas, ele estará comigo e não deixará que eu me afogue. Que quando eu estiver no meio das chamas, ele estará comigo e não deixará que eu me queime. Que ainda que eu esteja preso, ele entregará nações inteiras só para pagar o resgate da minha vida, porque ele me ama. Então por isso eu posso crer nesse pode ser que. Amém? Outro texto, Jeremias 29:11, gente. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Você acredita na Bíblia? Não foi o Renan que falou. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Que só Ele conhece os planos que tem a nosso respeito. Pode ser, gente, que os nossos planos deem errado. Pode ser que os nossos projetos fracassem. Mas a palavra de Deus garante que os planos de Deus não podem ser frustrados. Pode ser que o Senhor me ajude. Por quê? Porque eu sei que Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Ele está comigo em todo o tempo, onde quer que eu esteja. Ele me salvará. Se for preciso, Ele entregará nações inteiras como pagamento por mim. Pode ser que eu escolha acreditar nesse Deus, mais do que no que eu estou enxergando, mais naquilo que está diante de mim, mais naquilo que falaram para mim. Eu escolho acreditar nesse Deus, que não importa o que aconteça, Ele está comigo em todo o tempo. Amém? Terceira coisa, gente, em que eu posso basear o meu pode ser que? No amor de Deus. Isaías 49:15 diz assim: será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama e deixar de ter compaixão do próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de você. Amém? Quem aqui é mãe? Fala uma coisa para mim. Você esqueceria o seu filho grande, barbudo, que paga suas contas, que declara imposto de renda? Você esqueceria ou não? Sim ou não, gente? Obrigado. Mas o texto aqui ainda fala assim: pode uma mãe esquecer o seu filho que ainda mama? Então nós estamos falando de um nível de dependência muito maior. Se você diz para mim que você não esqueceria do seu filho, que já às vezes até mora fora, que já mora sozinho, você esqueceria o seu filho que ainda é um bebê, que ainda mama? Qual é a chance disso acontecer? É muito, muito, muito pouco provável, para não falar que é impossível, né? Mas Deus diz assim: ainda que isso aconteça, ainda que essa loucura aconteça, ainda que essa pouca probabilidade aconteça, eu nunca me esqueceria de você. Esse é o amor de Deus, é nisso que eu posso me basear. Ainda que alguém, que eu tenho certeza que me ama incondicionalmente, e que a chance disso falhar é muito pequena, falhe, é impossível o amor de Deus falhar por mim. Romanos 8:38 diz: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te ama, gente. Deus te ama. Pode ser que o Senhor me ajude. Por quê? Porque eu sei que Ele me ama. Amém? Bom, pode ser que, aí você me pergunta, tá, Renan? Mas pode ser que o quê? Você está falando do quê? Então eu quero encerrar aqui com algumas histórias. Quero encerrar fazendo alguns paralelos com a nossa vida, com o nosso dia a dia, em que nós estamos diante de um pode ser que. E a primeira coisa que eu quero falar é: pode ser que mesmo que você tenha escutado que não vai dar certo e que você nunca vai conseguir, dê certo e você consiga. Pode ser, gente, que você já tenha escutado que não vai dar certo, seu plano é furado, não tem como dar certo, que a sua vida não vai dar certo. Pode ser que você já tenha escutado que você nunca vai conseguir, mas pode ser que dê certo. Não pode? Pode ser que funcione. Abra lá comigo em 1 Samuel 1. 1 Samuel 1 diz assim, versículo 1. Havia um homem chamado Eucana da tribo... pode pular essa parte, não é importante esses versículos não. Pula. Havia um homem chamado Eucana, guarda isso. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos Eucana e sua família faziam uma viagem até o tabernáculo em Siló, a fim de adorar ao Senhor dos céus e oferecer sacrifícios a Ele. Os sacerdotes que estavam de serviço nesse templo eram os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava uma parte para Penina e outra para todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana ele dava 2 vezes mais, porque a amava, apesar de o Senhor a ter deixado estéril. Acontece que Penina piorava a situação, porque provocava Ana continuamente para deixá-la irritada pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e a provocava quando iam a Siló, a casa de Deus. Por isso Ana chorava muito e não tinha vontade de comer. Gente, pode ser que já tenham te dito que não vai dar certo, que você não vai conseguir. E pior do que isso, pode ser que o tempo todo alguém fique te lembrando disso. Pode ser que ano após ano alguém fique te lembrando da sua situação, lembrando que você não deu certo de novo por mais um ano. Assim como Penina fazia, gente, continuamente, ano após ano, eles iam até lá e Penina ficava provocando e lembrando Ana de que ela não tinha filhos. Ficava ali provocando a raiva dela, a tristeza dela. Ana já sabia da sua condição. Ana sabia que ano após ano ela chegava lá sem filho nenhum. Só que pode ser que Deus escute o seu clamor. Pode ser que uma hora Deus ouça a sua oração, ouça o seu choro. Pode ser que uma hora dê certo. Ana sabia que ela não tinha filho, sabia que não estava acontecendo nada, só que ela cria num Deus todo-poderoso, que era capaz de reverter a história, que era capaz de reescrever a história, que era capaz de mudar a sua situação. Ela só tinha um pode ser que, e era tudo que ela precisava. Versículo 10, gente, continua a leitura comigo aí, de 1 Samuel 1, versículo 10. Ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente, enquanto fazia sua oração ao Senhor. Ana fez este voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então dedicarei esse filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que viver, e os seus cabelos e sua barba nunca serão cortados. Pode ser que Deus escute essa oração, não pode? O que acontece? Ana tem um filho. Aquilo que a vida inteira ela ficou escutando, que não tinha como dar certo, que não ia dar certo, que ia fracassar, que era assim mesmo, mudou. Por quê? Porque Deus ouviu a oração dela, Deus ouviu o clamor e mudou a história de Ana. E o que você já escutou na sua vida, gente?
O que dizem a seu respeito? Que você nunca vai conseguir passar naquela prova que você está tentando tanto? Que você nunca vai conseguir aquele emprego que você está tentando há tanto tempo já? Que você nunca vai conseguir se casar? Que você nunca vai conseguir vencer? Que você nunca vai conseguir sair dessa? Mas pode ser que Deus escute o seu clamor nessa noite. Pode ser que Deus responda, e pode ser que Ele escreva uma nova história na sua vida. Você precisa ter fé e ter coragem para ir buscar o seu milagre, buscar o seu pode ser que. Porque pode ser que o Senhor nos ajude, e isso é tudo que nós precisamos. Amém? Outra coisa, pode ser que, mesmo que você tenha passado da idade e pareça impossível de acontecer, aconteça. Pode ser, gente, que você ache que já passou o tempo. Fala, não aconteceu até agora, agora não acontece mais. Ou então pode parecer que seja tão difícil de acontecer que você acha impossível agora. Mas pode ser que aconteça. Amém? Em Gênesis 18, versículo 9, diz assim: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram eles. Ela está ali na tenda, respondeu Abraão. Um deles disse: daqui a 1 ano voltarei a visitar vocês, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava na entrada da tenda atrás dele e escutou o que disse. Abraão e Sara já eram muito velhos, de idade bem avançada, e as condições físicas de Sara já não permitiam que ela tivesse filhos. Por isso Sara riu por dentro pensando: depois de velha, e o meu senhor também velho, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse consigo mesma: será que é verdade que poderei dar à luz sendo velha? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E disse mais: no ano que vem voltarei a você, e Sara terá um filho. Pode ser que você tenha uma promessa de Deus sobre a sua vida, mas já passou tanto tempo, você já se sente tão velho para isso, que você acha que não vai acontecer mais. Mas pode ser que aconteça ainda. Pode ser que você já tenha errado algumas decisões ao longo da sua vida, e você pense que você mesmo se afastou da promessa de Deus, e acha impossível dela acontecer a essa altura do campeonato. Mas pode ser que aconteça. Pode ser que você ache impossível. Só que tem um detalhe: nós cremos no Deus das causas impossíveis. Mateus 19 diz assim, no versículo 26: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo que nós precisamos é de um pode ser que. Pode ser que o Senhor me ajude. Porque não importa quanto tempo tenha passado, não importa se eu penso que eu já estou velho demais para isso, não importa se pareça que é difícil demais ou impossível de acontecer, pode ser que aconteça, porque o Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis. E o tempo está diante dele, e ele pode fazer a hora que ele quiser, a maneira que ele quiser. Amém? Outra coisa, pode ser que, mesmo que esteja morto, volte a viver. Marcos 5:22 diz assim: um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que sare e viva. Jairo vai até Jesus pedindo cura por sua filha. Segue a leitura comigo aí, versículo 35. Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Amém? Jairo vai até Jesus pedindo cura por sua filha. A filha dele estava doente em casa e ele precisava de uma cura. Acontece um monte de coisa, gente, no meio do caminho, acontece um monte de história ali, e a filha dele morre nesse meio tempo. A história ficou um pouquinho mais difícil agora. Uma coisa é você curar, outra coisa é quando já morreu. E ali Jesus fala assim: não tenha medo, tenha fé. Por quê? Porque pode ser que mesmo que esteja morto, volte a viver. Porque mesmo que já esteja morto, nós cremos no Deus da ressurreição,
que tem domínio sobre a vida e sobre a morte. Pode ser que o seu relacionamento familiar tenha morrido, mas se você buscar, se você clamar, se você orar, pode ser que volte à vida. Pode ser que o seu casamento esteja morto, mas se você clamar, buscar e orar, Deus pode agir. Pode ser que os seus planos e os seus projetos estejam mortos, mas Deus pode agir, pode chamar de volta à vida. Tudo que nós precisamos é desse pode ser que. Amém? Sabe o que é a nossa vida? A nossa vida, ela é um enorme quebra-cabeças. Pensa comigo num quebra-cabeças gigantesco. Milhares e milhares de peças. Só que tem um detalhe. Nós não temos a caixa. Nós jogamos a caixa fora. E nós não sabemos a imagem que vai ser formada. Nós não sabemos o que vai acontecer. Como que monta um quebra-cabeça sem saber a imagem final que vai ser montada? Se com a imagem, se com a caixa já é difícil de montar, imagina sem. Pode ser que essa peça se encaixe aqui, pode ser que essa peça se encaixe ali, não sei, vou ter que ficar tentando. E ter fé é isso, gente, é acreditar nessa possibilidade. É acreditar nesse pode ser que. Porque pensa comigo, se você vai viver e vai agir somente com a vantagem, somente com o conhecimento de tudo, somente quando tudo estiver favorável, você não precisa mais de fé. Você vai vencer, você vai conseguir, mas você vai conseguir com base na sua força, no seu conhecimento, no seu entendimento. Se você vai para a guerra somente quando o seu exército é superior ao exército adversário, a chance de você sair vitorioso já é maior, você não precisa mais da fé. Mas pode ser que só uma pedrinha baste para derrubar um gigante. Pode ser que isso seja tudo que nós precisamos. E por quê? Porque nós confiamos naquele que sabe a imagem final a ser montada. Nós confiamos e nós conhecemos aquele que sabe a imagem final desse quebra-cabeças que é a nossa vida. A Bíblia descreve Jesus como sendo capaz de pegar todas as peças quebradas, deslocadas, existentes no universo e uni-las em harmonia, quase como um quebra-cabeça. Por quê? Porque Ele estava lá no início, antes de tudo, e Ele estará lá no final, depois de tudo. Quando nós olhamos para o nosso mundo, nossa rotina, as pessoas que fazem parte da nossa vida, as situações que nós enfrentamos, sob a ótica de Jesus, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Porque nós sabemos que com cada parte da vida, Deus está escrevendo a nossa história. Ele vê a imagem completa da nossa vida, do começo ao fim. Peça por peça, Deus está nos montando. Tudo que nós temos hoje é um pode ser que. Pode ser que essa peça se encaixe aqui. E Deus fala assim, então vai lá, pode ser. Pode ser que eu esteja contigo, que tudo dê certo. Confie em Deus, gente. Confie em Deus porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele só precisa que você tente, que você seja corajoso. Quando você tiver uma ideia, você lembre que Ele é. Você lembre que Ele é a nossa proteção, que Ele é o nosso refúgio, que é Ele quem supre as nossas necessidades e que Ele será tudo que eu precisar quando eu precisar. Que você lembre das palavras que são escritas na Bíblia, porque vocês aqui falaram que acreditam na Bíblia. E lá Ele diz que não importa a situação, não importa o lugar, Ele estará conosco. Ainda que um mar seja diante de nós, Ele pode abrir este mar para que possamos passar em terra firme, em terra seca. E se nós já estivermos debaixo da água, Ele estaria conosco e nós não seríamos afogados. Se nós estivermos no meio do fogo, as chamas não nos queimariam. Se nós estivermos presos, Ele nos libertará. Nós podemos crer na palavra de Deus que diz que só Ele conhece os planos que tem a nosso respeito. E Ele diz que é prosperidade e não desgraça. E Ele diz que é um futuro cheio de esperança. Nós podemos acreditar no Deus que tem um amor por nós, além da nossa compreensão. Um amor incondicional. Porque pode ser que você já tenha escutado que a sua vida não vai dar certo, mas pode ser que dê. Pode ser que você consiga vencer. Pode ser que você ache que já passou do tempo, pode ser que você ache que seja impossível de acontecer agora, mas pode ser que aconteça.
E pode ser que tudo já tenha literalmente morrido, dado errado. Mas pode ser que volte a viver. Fica de pé comigo. Palavra de hoje, gente. Pode ser que. Quantos aqui acreditam nisso? Quantos acreditam nesse pode ser que? Quantos acreditam que hoje é a noite do seu milagre? Quantos aqui, gente, acreditam que esse pode ser o ano da sua vida? E nós já estamos em junho, hein? Mas quantos aqui acreditam que esse pode ser o ano da sua vida? Quem aqui acredita que o telefone pode tocar? Pode ser que o telefone toque. Pode ser que aquele e-mail que todo dia você fica esperando chegue. Pode ser que a campainha toque. Pode ser que você seja curado. Pode ser hoje à noite. Pode ser que essa semana seja totalmente diferente daquilo que foi a semana passada. Pode ser que o sobrenatural aconteça. Pode ser que. E pode ser que é tudo que eu preciso. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós cremos no Senhor, Deus. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos no Teu amor. Nós cremos naquilo que o Senhor já liberou a nosso respeito. Nós cremos em Ti, Pai. Estamos aqui fazendo confissão da nossa fé, Senhor, ó Deus. A nossa fé de que pode ser que o Senhor me ajude. Isso é tudo que eu preciso para dar o próximo passo, para continuar adiante, para tentar mais uma vez, porque agora eu sei que pode ser que o Senhor me ajude. E eu sei que para Ti tudo é possível. Eu sei que o Senhor pode fazer da maneira Tua. O Senhor pode fazer muito mais do que eu penso, muito mais do que eu imagino. E eu creio que o Senhor pode fazer, porque o Senhor já sabe todas as coisas a meu respeito. O Senhor estava no início de tudo, o Senhor está no fim de tudo. O que eu vejo em partes aqui, o Senhor vê de forma completa já, na eternidade. E pode ser que o Senhor me ajude, mas eu creio nisso. Amém?